Pode ir? Pode, Jacira, pode começar. Então, pessoal, a gente começando mais uma aula. Na aula passada, a gente começou a ver o capítulo 1º do livro que a gente está estudando nesse semestre da Escola Bíblica, que é o livro Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Então, a gente vai continuar falando sobre esse livro, agora falando sobre o mesmo capítulo 1º, certo? A segunda parte, né, que na aula passada a gente falou da parte primeira. Então, eu vou abrir aqui o slide. Agora a gente vai falar da segunda parte do capítulo 1º, que são as provas testemunhais. A gente está estudando sobre as provas passadas dos documentos com respeito à vida de Cristo. Então, na parte primeira, a gente falou sobre as testemunhas oculares, como elas são importantes para que a gente possa confirmar as histórias que aconteceram. Depois a gente falou sobre as provas documentárias, sobre os papiros e como elas são importantes, as preservações deles. A gente falou sobre as biografias de Jesus, né, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente falou também sobre o mistério de quê, que é uma prova testemunhal em separado que tem uma hipótese, na verdade, sobre a vida de Cristo, né? Uma prova testemunhal em separado dos evangelhos que tem os ensinos de Cristo, mas que é só uma hipótese. Então, hoje a gente vai concluir o capítulo falando sobre a parte 2, que fala sobre as perspectivas com relação a João, que é a gente sabe que tem os evangelhos sinóticos e João, que é diferente. Então, como que a gente pode interpretar isso, como que a gente pode entender isso, e quais são as perspectivas únicas realmente de João. Depois a gente vai falar sobre a afirmação mais audaciosa de Jesus, o que Jesus dizia sobre si mesmo com relação a ser Deus, a pauta teológica dos evangelhos, a novidade histórica e ele vai retornar ao princípio com relação às testemunhas oculares. E por último, ele vai trazer algumas perguntas que eu vou fazer para vocês e vocês podem interagir comigo nesse sentido. Então, vamos começar. Novamente, como eu disse, são entrevistas, né, e a gente continua conversando aí com o Craig Blomberg. Ele tem doutorado, tem especialização, é bacharel também em artes, tem mestrado, é mestre, professor, pesquisador, e também ele é escritor. Então, essa é a pessoa que está nos fornecendo as informações que a gente está colhendo ao longo desse capítulo. Então, o tópico primeiro, a gente vai falar sobre as perspectivas únicas de João, as questões únicas que a gente vê no Evangelho de João. Então, a pergunta que o Strobel vai fazer é se o Craig poderia explicar as diferenças entre os evangelhos sinóticos e o Evangelho de João. Então, o Craig vai responder dizendo que João sabia de tudo, tá? O que, na verdade, há duas interpretações com relação a essas diferenças com relação aos evangelhos sinóticos e João. Então, a primeira e a mais antiga justificativa é que João sabia o que Mateus, Marcos e Lucas escreveram e ele não queria ser repetitivo. Então, ele fez um documento à parte biográfico sobre Jesus que complementava, que completava as ideias que Mateus, Marcos e Lucas já havia feito. Então, conscientemente, ele deu esse panorama geral, o que é realmente bem interessante, essa perspectiva. Então, essa é a perspectiva justificativa mais antiga. A justificativa mais recente, o Craig vai dizer, é que João é independente, tá? A visão dos historiadores é que talvez João seja independente dos outros 3 evangelhos, certo? E o João, ele vai explicar, isso vai explicar, no caso, né, ele ser independente dos outros evangelhos, vai explicar o fato de que houve escolha de materiais diferentes para a construção do Evangelho de João e perspectivas diferentes a respeito de Jesus. Então, a gente vai ver em João uma forma um pouco diferenciada de apresentar Jesus, né? A gente vai ver algumas declarações um pouco mais enfáticas,
E a gente vai ver também que havia uma certa diferença de linguagem. Então, ele vai trazer, né, os detalhes únicos de João. A gente vê que isso só mostra uma amostra, só há uma amostra mínima das histórias mais importantes dos evangelhos reaparecem em João. Então, geralmente existem histórias novas, né, que João vai trazer. Há uma mínima amostra de histórias que se repetem nos outros evangelhos. Parece um estilo linguístico bem diferenciado, então não segue a mesma vibe, o mesmo estilo linguístico de Mateus, Marcos e Lucas. E também Jesus usa palavras diferentes. Jesus faz pregações mais extensas e também parece ter uma cristologia mais elaborada. Então, por isso, desses detalhes únicos de João, a segunda alternativa, a segunda justificativa, né, histórica dos teólogos está sendo sustentada de que talvez houvesse um material independente mesmo do apóstolo João, diferente dos evangelhos sinóticos. Então, a gente consegue perceber que, apesar de haver uma diferença, existem justificativas para isso. Além do mais, indo para o tópico segundo, a afirmação mais audaciosa de Jesus. As perguntas que o Strobel vai fazer os aspectos teológicos diferentes de João. Aqui ele vai mostrar de uma forma um pouco mais enfática, né, fazer uma testagem com relação ao evangelho de João, né, se realmente é um evangelho confiável ou não. Então ele pergunta: os aspectos teológicos diferentes de João para os outros evangelhos merecem ser chamados de contradição? Essa pergunta ela é muito provocativa, de alguma certa forma, mas veja só, ela é muito importante. Se a gente descobrir que, de fato, não há uma contradição entre João e os outros evangelhos, a gente vai conseguir entender que, de fato, a Bíblia ela tem uma mensagem única, né? Mesmo havendo essa diferença entre Mateus, Marcos, Lucas e Lucas, né, que são os sinóticos, com o João, ainda assim, não houver contradições, então, no fim das contas, a mensagem é única. Por mais que a pergunta tenha sido audaciosa, né, nesse sentido, ela é boa, né, se a gente souber como responder. A outra pergunta é se é possível encontrar o tema da divindade de Cristo nos sinóticos. Como a gente acabou de ver, né, das especificações de João, existe uma ênfase, como a gente viu em um dos tópicos, existe uma ênfase numa cristologia um pouco mais profunda. Cristologia é o estudo de Cristo. Então, existe uma ênfase muito boa com relação a Cristo, a sua divindade e tudo mais. Mas, com relação à divindade de Cristo, o que a gente pode ver nos outros evangelhos? O que a gente pode ver nos sinóticos? Para que a gente possa ver ou não se a mensagem é una, né? E a outra questão é sobre a questão do Filho do Homem, que é uma expressão que Jesus usa, e a pergunta de Strobel é se realmente essa expressão revela a divindade de Cristo. Por quê? Porque, segundo a visão comum, existem pessoas que entendem que quando Jesus utiliza a expressão Filho do Homem, não é uma expressão para revelar que ele é filho de Deus, mas para revelar que ele é filho de homem, que ele é Deus, que ele é homem, que ele é um ser humano. Então, a pergunta do Strobel é que, se de fato essa expressão revela a divindade de Cristo, assim como os cristãos vão dizer. Então, essa pergunta é muito interessante. E ele vai ler uma citação do Karen Armstrong. Isso está na página 39, que ela é uma ex-freira, que ela escreve um dos seus livros, Uma História de Deus, dizendo que, aparentemente, o Filho do Homem servia para enfatizar a fraqueza e a mortalidade da condição humana de Cristo. Portanto, ao utilizá-lo, Jesus simplesmente destacava o fato de que ele era um ser humano frágil, que um dia haveria de sofrer e morrer.
Então, o que o Strobel vai tentar testar aqui é se de fato essa expressão revela a fraqueza da humanidade de Cristo ou se é uma expressão que revela a divindade de Cristo. Então, vamos ver como é que o Craig vai responder aqui. Com relação à primeira pergunta, ele vai dizer que não. Na verdade, todos os evangelhos existem aspectos temáticos. Existem aspectos temáticos teológicos em todos os evangelhos, não apenas em João. Não existe em João um aspecto teológico, digamos assim, mais robusto. Na verdade, cada um dos evangelhos vão explorar um aspecto temático diferente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas haverá a ideia geral, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João também, perdão, os quatro, mesmo havendo uma frequência menor. Não sei se deu para entender o que eu falei, mas cada um vai explorar um aspecto temático diferente, mas ainda assim todos falam da mesma coisa, né? Mas uns vão focar em outros em outro. Deixa eu exemplificar. A gente vai exemplificar daqui a pouco, na verdade. Enfim. Com relação a se é possível encontrar o tema da divindade nos sinóticos, ele vai falar que sim, tá? A gente tem algumas passagens, como Mateus 14, 22 a 33, em que Jesus vai mostrar que ele tem poder sobre a natureza, certo? A gente vai ver em Marcos 6, 45 a 52, em que Jesus vai falar, né, para os discípulos que eles não se assustem, né, não temam, porque o eu sou, ele vai utilizar a expressão lá de Êxodo 3:14, que Deus usa para si, que o eu sou estava lá com ele. Então, a gente vê aspectos, sim, da divindade de Cristo nos sinóticos, assim como a gente vê em João, a gente vê nos sinóticos também, ainda que com uma frequência menor. Por quê? Porque, como a gente falou, em João há uma cristologia mais refinada, digamos assim. E a questão do Filho do Homem, ele está ligado a Daniel 7, do 13 ao 14. É uma referência a essa passagem bíblica. Não tem a ver, de modo algum, com Jesus declarando a sua humanidade. Não tem a ver com Jesus dizendo que ele era frágil enquanto ser humano, não. Era Cristo realmente afirmando que ele era Deus. Era uma referência à profecia lá de Daniel 7, 13 a 14, que diz assim: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, Jesus, ele chega para cumprir essa promessa. Por exemplo, a gente consegue perceber, às vezes a gente pode achar que isso é irrelevante, entre aspas, mas, por exemplo, os judeus vieram a crucificar Cristo por causa das declarações dele. Quando Jesus falava que ele era o filho do homem, as pessoas entendiam que ele estava se fazendo igual a Deus com referência a essa profecia. Quando Jesus dizia que ele era o eu sou, as pessoas entendiam que ele estava utilizando-se de uma expressão que era ligada à divindade, que era ligada a Deus. Então, essas afirmações, elas eram audazosas. Tanto que levaram Cristo a ser morto. As pessoas disseram que ele era homem, estava se fazendo igual a Deus. Então, as questões não são irrelevantes, muito pelo contrário, mostram de fato a divindade de Cristo. Nós sabemos que Jesus é o Filho do homem, né? Ele prova a sua divindade a partir disso, a partir do momento que ele se denomina assim. Então, William Lane Craig, ele vai falar essa frase aqui. Geralmente, se diz que a expressão filho do homem indica a humanidade de Jesus, do mesmo modo que a expressão contrária, filho de Deus, indica a sua divindade. Na verdade, é justamente o contrário. Filho do homem era uma figura divina do livro de Daniel, no Antigo Testamento, que surgiria no fim do mundo para julgar a humanidade e reinar para todo sempre. Portanto,
Identificar-se como filho do homem seria, na verdade, declarar sua própria divindade. Então, olha só que coisa bonita, que coisa linda, e que a gente vê em todos os evangelhos, tanto nos sinóticos quanto no evangelho de João. Então, a gente vê a divindade de Cristo, a gente vê Cristo declarando de forma clara e enfática a sua divindade. E uma coisa importante é que a gente sempre veja o texto a partir do seu contexto. A gente não pode ver um texto e imaginar a partir da nossa época, a gente precisa respeitar a época em questão. Então, todas essas coisas que Jesus falou causou revoltas nas pessoas, nos judeus, causou revolta nos fariseus, nos saduceus, nos mestres da lei. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que ele era o cumprimento de uma profecia. Porque Jesus estava dizendo que ele era o cumprimento da profecia de Daniel, da profecia de Isaías. Quando ele foi lá no templo e leu uma passagem de Isaías, ele disse que a partir daquele dia a profecia havia se cumprido, né? Mostrando que ele era o cumprimento da profecia. Então, não tem como a gente ter dúvidas assim com relação à divindade de Cristo. Ele deixou isso de forma muito clara, não apenas em João, que está uma cristologia um pouco mais bem elaborada, mas em todos os evangelhos. Então, com relação à divindade de Cristo, Jesus, ele afirma perdoar pecados, algo que só Deus pode fazer. A gente pode ver de uma forma muito clara, por exemplo, quando aqueles amigos levam o seu amigo que estava doente, né? Ele estava eu acho que ele era aleijado. Eu não estou me lembrando direito da história, mas eu acho que ele era aleijado. E eles abrem um teto, né, para poder descer o amigo. E aí Jesus, ele não apenas cura o aleijado, isso mesmo, ele era aleijado, ele não apenas cura o aleijado, mas ele também diz para ele que o pecado deles estavam perdoados. E isso era uma coisa que Jesus fazia, né? Quando ele curava as pessoas, ele dizia: os seus pecados estão perdoados. E isso causava um grande agito. Por quê? Porque os judeus entendiam o que Jesus estava falando naquele momento. Para a gente, na nossa época pós-moderna, aqui no Brasil, no contexto que a gente vive, a gente pode achar que não, e isso não é nada, entre aspas. Mas para os judeus, na Palestina, naquela época, no século I, aquilo era extremamente audacioso. Era Jesus dizendo que ele era Deus. Por quê? Porque somente Deus pode perdoar pecados. Eu não posso perdoar os pecados das pessoas, né? A não ser que o pecado tenha sido feito contra mim. Mas ele estava afirmando perdoar pecados que não foram feitos contra eles. Então, Cristo estava afirmando a sua divindade ali. Jesus também, ele recebe adoração e ele recebe orações. Quando as pessoas o adoravam, ele não reprimia as pessoas, certo? Então, a gente vê, por exemplo, em Mateus 10, 32, que ele diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E é interessante também quando ele fala de meu Pai, né? Isso também criava um certo ranço entre os judeus, porque ele estava se constituindo também igual a Deus nisso. E outra coisa também é que Jesus falava muito sobre o juízo final. Na Bíblia toda não teve ninguém que falou mais do inferno. No Novo Testamento, né, nos Evangelhos, não teve ninguém que falou mais do inferno que o próprio Jesus. Isso é interessante. E ele sempre fala que no juízo final se baseia na relação de alguém com ele próprio, com Jesus, né, com Deus. Se a gente crê em Jesus como nossa redenção, como nosso justificador, ele, a partir do seu sangue, ele fará a ponte, né, entre nós e Deus. E a partir disso nós podemos chegar a Deus. Então, no juízo final, o único que pode nos livrar de nós mesmos e dos nossos pecados é Jesus. Então, a gente vê de forma muito clara que ele reafirma essa questão da divindade dele, e não apenas em João, mas também nos outros evangelhos. Concluído isso, a gente consegue ver que a gente consegue, sim, crer totalmente em Jesus, crer totalmente na sua divindade, que isso é provável, isso é testável, e tem como a gente compreender isso a partir das escrituras, a partir dos evangelhos, tanto os sinóticos quanto em João, de uma forma um pouco mais enfática. O tópico 3 vai tratar sobre a pauta teológica dos evangelhos.
O Strobel, ele vai fazer a seguinte pergunta: o fato de João escrever com mais motivação teológica teria prejudicado o material histórico de seu evangelho, minando a sua credibilidade? E aí, eu não sei vocês, mas quando eu leio as perguntas que o Strobel faz, me dá até um calafrio, né? Porque ele faz perguntas muito desafiadoras, né? Ele faz umas perguntas muito bem elaboradas e difíceis. Lembrando que ele era cético nessa época, ele não era crente e ele estava testando realmente, né? E é interessante isso, a gente tem um material muito bom aqui para a gente realmente explorar um bocado. Então ele pergunta, né, se essa visão teológica de João não descredibiliza, né, o evangelho. A segunda pergunta é se a pauta teológica deles, no caso de todos os evangelhos, não levou os escritores a maquiar e a distorcer a história que eles registraram. Novamente, eu fico besta com essas perguntas. E, por último, ele pergunta se isso coloca tudo sob suspeita. Então, o Craig vai responder que, na verdade, todos os evangelhos, não apenas o evangelho de João, era uma coisa que eu falei, inclusive, anteriormente, não apenas o evangelho de João, mas todos os evangelhos têm um cunho teológico, certo? Não é apenas o evangelho de João que tem um cunho teológico. Na verdade, a Bíblia toda tem um cunho teológico, né? Mas, enfim, com relação aos evangelhos, todos eles têm um cunho teológico. Mas cada um destaca um ângulo teológico distinto, diferente. Então, Lucas ele vai tratar mais sobre as questões sociais, Mateus ele vai tratar mais sobre as questões do cristianismo e judaísmo, Marcos vai destacar Cristo como servo sofredor. E João, como a gente já sabe, vai destacar a cristologia do Senhor Jesus. Então, no fim das contas, não é que João tem uma teologia mais refinada. Não, todos eles têm um cunho teológico, cada um vai olhar a partir de uma perspectiva diferente. E aí a segunda pergunta, se essa pauta teológica, certo, que cada um deles tem, leva eles a maquiar e a distorcer a história que eles registraram. E aí a gente vai falar sobre algo que a gente falou na aula passada. A gente precisa sim, contar com essa possibilidade, né, de que houve uma distorção, não apenas nos documentos bíblicos, mas em todos os documentos ideológicos, né? Obviamente, se houver uma visão ideológica, se tiver uma visão por detrás, a pessoa pode escrever essa visão ao longo dos tempos. Porém, tratando-se dos documentos que a gente está analisando, a gente precisa se relembrar do que a gente aprendeu na aula passada, sobre os documentos, como eles eram feitos no mundo antigo. Havia um foco, como a gente falou, como o Craig falou na aula passada, quando a gente estava tratando sobre essas questões do documento em específico, dos papiros, como eles eram feitos, as biografias. No mundo antigo, não havia um foco nas questões ideológicas, no que as pessoas pensavam ou achavam. Havia simplesmente uma necessidade de registro dos acontecimentos de forma objetiva. Por quê? Porque eram registros históricos também. Como o Strobel vai falar, Lucas, por exemplo, ele era um historiador e uma espécie de jornalista dos tempos antigos. Então, era de uma forma muito objetiva a escrita dos acontecimentos para que nos tempos futuros as pessoas pudessem entender o que foi que aconteceu. E também nos tempos presentes as pessoas puderem ver as questões morais que poderiam abstrair daqueles mestres, né, daquelas pessoas a quem era referido aqueles documentos. E, por último, ele pergunta, né, se tudo isso, né, coloca os documentos bíblicos sob suspeita. E aí o Craig vai responder que, de certa forma, sim. Porém, olha só que interessante, eu acho que esse é um ponto extremamente interessante da gente observar. Pode ser que coloque tudo, entre aspas, sob suspeita, nos termos de ler a Bíblia e ver lá os evangelhos, mas existem documentos históricos que dá para reconstruir as questões que foram ditas na Bíblia de forma fiel, igual aos evangelhos.
Então, no fim das contas, a gente vê que tem uma forma segura a partir dos registros históricos e, portanto, não há uma divagação, não há uma mudança, né? Não há uma maquiação e uma distorção nos documentos bíblicos, né? Eles convergem, eles estão parecidos com os documentos históricos, os registros históricos da época. Como a gente falou também na outra aula, com relação a alguns historiadores que fizeram um trabalho bem bacana de registro a respeito do Deus homem. Então, a gente precisa entender de modo muito claro que a gente não está tratando só de uma questão teológica, não. A gente está falando de um Deus que se fez homem, se fez ser humano, entrou no espaço e no tempo, entrou nisso que a gente vive, nesse espaço, no tempo, ele que é atemporal, ele que vive na eternidade, não existe tempo, ele entrou no tempo, na pessoa de Jesus, em Nazaré, o que nós chamamos de Jesus de Nazaré, e ele viveu aqui. Então, existem registros de uma pessoa histórica. Então, tipo, uma pessoa dizer Deus não existe é uma coisa, tá? Pode até dizer isso, você pode até dizer que Deus não existe, embora ele continue existindo do mesmo jeito, mas você pode dizer que Deus não existe. Mas dizer que Jesus não existe, isso é burrice. Sendo bem claro, isso é complicado, porque a gente não está falando de divindade somente, a gente está falando de um ser humano, tá? Deus que é ser humano, que veio no espaço e no tempo, é um ser histórico, portanto. Então, dizer que Jesus não existe, pelo amor de Deus, né? Não dá para acompanhar. Então, a gente consegue perceber que existem provas, sim, da gente poder entender a respeito de Cristo, da sua obra, do que ele falou, e que tem como a gente compreender isso de forma bem plena. O tópico 4, a gente vai falar sobre a novidade histórica. Então, eu escrevi tudo da pergunta do Strobel, porque eu achei muito interessante a pergunta dele. Ele diz assim: alguns especialistas dizem que os evangelhos foram escritos em uma época tão posterior aos acontecimentos por eles registrados que uma lenda se desenvolveu e distorceu o que foi originalmente escrito, transformando Jesus de um mero mestre sábio para um mitológico filho de Deus. Essa é uma hipótese coerente ou existem provas fidedignas de que os evangelhos foram redigidos antes disso, no caso, antes das lendas, antes que as lendas pudessem corromper totalmente o que finalmente foi registrado? Eu queria fazer uns comentários com relação a essa pergunta. Eu achei essa pergunta muito pertinente e muito importante. Por quê? Muitas das coisas que a gente fala sobre Jesus, muitas das coisas que a gente fala sobre o cristianismo como um todo, as pessoas dizem que é uma lenda. As pessoas entendem Jesus como uma lenda. As pessoas entendem a Bíblia, tudo que a gente crê do cristianismo, como uma lenda. Por quê? Porque eles acharam que no passado, na verdade, como as pessoas dizem, Jesus foi um grande mestre da moral, mas não era um filho do homem. Né? Ele não era o filho de Deus, ele não era a divindade, né? Isso foi uma mentira que as pessoas inventaram, os cristãos inventaram, e a gente acredita numa lenda, numa mentira. Isso não é difícil de encontrar. Na verdade, é uma coisa que as pessoas acusam de forma muito contundente, né? E recorrente, né? É muito comum. Então, é importante uma pergunta dessa para que a gente saiba como responder se por acaso as pessoas nos perguntarem sobre isso. Então, o Craig vai responder aqui. Primeiramente, há provas suficientes para sugerir datas mais antigas para a escrita do Evangelho. Eu queria muito que vocês prestassem atenção total nisso daqui. Eu sei que tem no livro, depois vocês podem ler, mas para a gente seguir no desenvolvimento aqui. Ele vai dizer que as datas padrão que o mundo acadêmico, ou seja, o mundo científico, colocam para a escrita dos evangelhos é Marcos na década de 70 depois de Cristo, Mateus e Lucas na década de 80 e João na década de 80 também. Ou seja,
eles entendem que esses evangelhos foram escritos nessas datas aí depois de Cristo, ok? 70 anos depois de Cristo e 80 anos depois de Cristo. E aí ele vai dizer que, mais ainda assim, encontra-se dentro do tempo de vida de várias pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Jesus, inclusive pessoas que foram hostis, as pessoas do Império Romano, né, a galera do Império de Roma, que fizeram tudo aquilo com Jesus, e que poderiam, não apenas do Império Romano, mas os saduceus e os fariseus também, né, os mestres da lei, e que poderiam atuar como retificadoras caso houvesse ensino falso sobre Jesus. Isso daqui é extremamente importante, e principalmente o fato de que existiam pessoas que na época em que Marcos, Mateus, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos, as pessoas estavam vivas, pessoas que testemunharam a vida e obra e morte de Jesus, pessoas que ficaram sabendo da sua ressurreição, e mais do que isso, as pessoas que foram hostis a Jesus estavam vivas. Se houvesse uma mentira, se houvesse um erro teológico ou histórico com relação aos materiais que Mateus, Marcos, Lucas e João redigiram, com certeza o Império Romano tinha possibilidades, tinha força, tinha condições de mostrar que aquilo era errado, e não apenas isso, mas incriminar os cristãos por tudo, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, não houve, a gente não tem registro histórico de que o Império Romano tenha dito que tudo aquilo que os biográficos de Jesus escreveram, por exemplo, era errado. A gente não tem provas históricas nenhuma com relação à oposição, com relação a essas provas que a gente tem a respeito da existência de Cristo, da sua vida e da sua obra, dos ensinos de Jesus. Então, eu acho que, eu tenho convicção, eu tenho certeza que essa é uma das provas extremamente mais importantes que a gente tem a respeito da vida de Cristo, a respeito dos ensinos de Cristo, a respeito dos evangelhos, a respeito da Bíblia como um todo. Porque se Jesus é o cumprimento das profecias, se a gente prova que Jesus era Deus, se a gente prova que as provas testemunhais de Jesus são corretas, a gente está provando que a Bíblia toda está correta. Então, olha só que interessante como isso é importante e que a gente tem que ter uma atenção maior e explicar para as pessoas. Principalmente pelo fato de que, quando foi redigido os documentos, as pessoas que viram Jesus estavam vivas ainda. Agora, observa só. A gente tem a questão do Alexandre o Grande. Todo mundo conhece o imperador Alexandre e tal, totalmente aceito pela eu vou utilizar a expressão secular aqui, mas só para vocês entenderem. Não existe secular e sagrado, né? Mas só para vocês entenderem. Completamente aceito pela academia, pelas pessoas do mundo, entre aspas, né, e tal. Mas vamos ver aqui. As biografias de Alexandre o Grande, elas foram escritas por Ariano e Plutarco, que são os historiadores do passado, mais de 400 anos depois da morte de Alexandre. Gente, por favor, vamos prestar atenção aqui. Alexandre o Grande morreu, 400 anos depois foi escrito sobre a vida dele, certo? 400 anos depois, certo? Ok. Alexandre, ele morreu em 323 antes de Cristo. Mesmo assim, os historiadores, Ariano e Plutarco, os historiadores da agora consideram confiáveis esses testemunhos de mais de 400 anos depois da morte dele. Embora, certamente, houveram lendas sobre Alexandre. Então, estão falando de lendas sobre Jesus, como um grande mestre da moral, como divindade, enfim, mas também houveram lendas sobre Alexandre o Grande. A gente consegue ver principalmente pelo nome dele, né? Alexandre o Grande, né? Vai mostrando o poder dele com relação ao controle do império, o que ele tinha, né? O poder que ele tinha na época. Então, assim, com certeza, houveram também lendas, né? Mas considera-se confiável o fato de 400 anos depois da morte dele,
os historiadores terem escrito a biografia dele. Ninguém questiona Alexandre. Ninguém questiona, mesmo sendo 400 anos depois. Eu vou repetir isso um monte de vezes, sim. Porque a gente está falando da hipótese do evangelho, os evangelhos sobre a biografia de Cristo, eles foram escritos 60 ou 30 anos depois da morte de Cristo. Foram 60 ou 30 anos depois que Jesus morreu, que as pessoas escreveram lá sobre a vida de Jesus, com pessoas que viram a Cristo, que viram a sua vida, sua morte e ressurreição, e essas pessoas provaram, elas estavam lá, elas poderiam ter dito que estava errado, que estava certo, enfim, mas a gente vê, como a gente falou na outra aula, um testemunho geral da igreja primitiva dizendo que aquilo era correto, não havia questionamentos. Então, assim, gente, a gente está falando de 60, 30 anos depois da morte de Cristo. Alexandre o Grande foram 400 anos depois. Aí a gente chega lá para as pessoas. É por isso que eu fico irritada, porque a gente chega lá na galera que não é crente, né? Os não crentes, eles vivem apontando a mão para a gente, mas assim, eles acreditam que o Alexandre o Grande foi real, que ele existiu, que ele fez o que fez, que ele teve o império que teve, 400 anos depois que a gente soube da biografia dele, certo? E a gente tem sobre Jesus 60 anos, 30 anos depois, e o povo vai dizer que não era, que ele não era o que era, que Jesus não era o que ele era? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? É complicado, né? É difícil ter paciência, ter frutos do Espírito Santo aí com um negócio desse. Então, a gente consegue ver que que essa questão de dizer que é uma lenda, coisa do tipo, parece extremamente insignificante comparado a 400 anos. E não só isso, continuando nesse tópico 4, ele vai perguntar, né? Você acredita que os evangelhos foram escritos antes da data que se menciona no padrão acadêmico? Então, tipo, no padrão acadêmico vai dizer, né, que foram 70 anos para Mateus, enfim, eu esqueci, e 80 anos para os outros escritores. Aí ele vai perguntar para o Craig se o Craig acha que, na verdade, os documentos, os papiros originais foram escritos antes. E olha que o Craig vai dizer que sim. Ele vai trazer uma questão lógica aqui. Vamos tentar entender. Ele diz que Atos ele foi escrito por Lucas, tá? Lucas escreveu Lucas e Lucas escreveu Atos também, Atos dos Apóstolos. E Atos ele termina de uma forma abrupta. Na verdade, Atos vai falar, né, sobre Paulo, vai se concentrar em Paulo, praticamente a carta toda vai falar sobre Paulo, e ele vai terminar de forma abrupta. Não tem um fim, uma culminação precisa. Então, Craig vai dizer que isso sugere que, na verdade, foi escrito antes da condenação e morte, da condenação da morte de Paulo. Isso significa, portanto, analisando o espaço-tempo, que Atos não pode ter data posterior a 62 depois de Cristo. Atos foi escrito por Lucas, portanto, Lucas deve ter data ainda mais anterior. Por quê? Porque Lucas foi escrito primeiro que Atos. Não sei se vocês estão seguindo o raciocínio, eu acho que sim, espero que sim. E isso significa, no caso, que Marcos é ainda mais antigo. Por quê? Porque Marcos foi o primeiro livro escrito, certo? A gente falou isso na outra aula. Então, Marcos não pode ter sido escrito não pode ter passado, no caso, de 60 depois de Cristo. Foi antes de 60 depois de Cristo. Talvez até o fim de 50 depois de Cristo. Gente, preste atenção. Considerando que Jesus foi morto em 30 ou 33 depois de Cristo, meu Deus, eu vou chorar. Temos aí um intervalo de mais ou menos 30 anos. Ok? Do registro da biografia de Cristo, nós temos um intervalo de mais ou menos 30 anos. Lembram-se de Alexandre o Grande, né? 400 anos. A gente está falando de 30 anos, irmãos, a gente está falando de muito pouco tempo. Um espaço-tempo muito menor que Alexandre o Grande e Sócrates. Vocês também devem pesquisar sobre Sócrates. Eu não vou falar sobre Sócrates, mas vocês vou deixar como tarefinha de casa aí. Também tem uns questionamentos com relação à biografia de Sócrates, que é uma pessoa extremamente consagrada aí no mundo secular, mas que nós temos registros biográficos de Cristo muito menor em espaço-tempo do que desses caras aí, que as pessoas
nunca questionam sobre a sua existência, mas com relação a Cristo começam a questionar. Não dá, né, gente? Não dá. Então, por último, nós vamos voltar ao princípio. Com as perguntas do início, as perguntas que a gente falou lá no início do capítulo a respeito das testemunhas oculares, enfim. Então, o Strobel vai perguntar quais as referências mais antigas, as crenças básicas sobre a expiação de Cristo, sobre a sua ressurreição e sobre a sua relação única para com Deus. Essa é a pergunta mais importante do cristianismo. Essa, sem dúvida, é a pergunta mais importante do Evangelho. Paulo vai nos dizer, quando ele escreve a carta aos Coríntios, que se Cristo não houver ressuscitado, a nossa fé é vã, a nossa fé é nada, a gente está simplesmente desperdiçando a vida, né? Porque se Cristo não ressuscitou, não houve expiação, vai todo mundo para o inferno, acabou, entendeu? Mas, se Cristo de fato ressuscitou, se houve a expiação, né, que nós podemos finalmente confiar em Cristo, nós podemos confiar em seu sangue, né, que isso vai nos purificar de todos os nossos pecados. Então, atenta aqui que essa pergunta é muito importante. Como eu disse, é a pergunta mais importante para a nossa fé, para o cristianismo, para a nossa salvação. A resposta do Craig é que o Novo Testamento ele não está em ordem cronológica. Na verdade, a Bíblia toda não está em ordem cronológica. Existem algumas Bíblias que foram feitas em ordem cronológica, mas a Bíblia que nós temos, a usual, né, que está Gênesis, Êxodo, Levíticos, não está em ordem cronológica. Existem fatos que, por exemplo, em Gênesis, que aconteceram antes, que está mais para o final. Existem fatos que aconteceram de forma mais recente, que está... Enfim, não está em uma ordem cronológica, não está em uma ordem sequencial. E o Novo Testamento também não. Então, os evangelhos, eles foram escritos após todas as cartas do apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo foram escritas por volta da década de 40 depois de Cristo. Ai, gente, eu vou me emocionar, vou chorar aqui. Então, a maioria das cartas mais importantes do apóstolo Paulo surgiram durante a década de 50 depois de Cristo. Então, vamos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele incluiu em suas cartas credos, confissões de fé ou hinos da igreja cristã primitiva. E eles remontam ao surgimento da igreja logo depois da ressurreição de Cristo. A igreja surge quando? No Pentecostes. Quando houve a ressurreição de Cristo, eles se reúnem, vem o Espírito Santo, e a partir disso, Deus começa a se mover no mundo a partir da sua igreja, né? Então, a igreja cristã primitiva surge a partir daí. E essa igreja, ela tinha credos, ela tinha confissões de fé, tinha a visão que elas tinham a partir da fé, a visão que eles tinham de Cristo, e credos, e também hinos que a igreja entoava. Então, a gente consegue ver que Paulo, ele utiliza-se desses credos, dessas confissões de fé, desses hinos da igreja primitiva nas suas cartas também. Os credos mais famosos são o de Filipenses 2, do 6 ao 11, que fala que Jesus era igual a Deus. Olha só, a igreja primitiva está reafirmando que Cristo é Deus, certo? Colossenses, capítulo 1, versículos 15 ao 20, fala sobre que Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Cristo é o Deus encarnado, o Deus homem, né? Então, esses credos que a gente conhece, mas existem outros, tá? Nas milhões de cartas de Paulo aí que a gente tem na Bíblia, mas esses são os mais famosos. Mas olha só, o credo que aparece em 1 Coríntios, capítulo 15, o credo de 1 Coríntios, capítulo 15, possivelmente é o mais importante. Vamos ler o que diz 1 Coríntios 15. Diz assim, versículos 3 ao 7. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro
e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Paulo está dizendo aqui que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou, e que ele apareceu depois ressurreto a Pedro, depois aos 12 apóstolos, e depois ele apareceu ainda a 500 irmãos. Alguns dos irmãos, enquanto Paulo estava escrevendo, estavam vivos ainda. Olha só que a gente falou antes, né? Que do período em que foi escrito os evangelhos, existiam pessoas que estavam ainda vivas, mas também houveram uns, como Paulo vai falar, que já tinham morrido. E depois também ele apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Então, vamos lá. A crucificação aconteceu por volta de 30, 33 depois de Cristo, tá? Paulo se converteu por volta do ano 32. O primeiro encontro de Paulo com os irmãos em Jerusalém foi em 35. Gente, presta atenção. Esse registro, portanto, sugere entre 2 e 5 anos depois dos acontecimentos, no caso da morte de Cristo. Isso é extremamente importante. A gente está falando que Paulo escreveu essas questões e esses credos existiam entre 2 a 5 anos depois do acontecimento da morte de Cristo. Então, a gente está falando de uma prova testemunhal de 2 a 5 anos. O que que a gente... Como é que a gente pode comparar isso a, por exemplo, 400 anos e, sabe, um montão de anos aí com relação a Sócrates, 400 anos com relação ao imperador Alexandre o Grande? Então, gente, a gente tem provas. A gente tem provas. Então, é importante a gente perceber que Deus, ele deixou as provas testemunhais dele de forma muito clara. A gente consegue perceber isso. Então, qualquer um que quer realmente entender a respeito das Escrituras, qualquer um que quer entender realmente a respeito de Deus, qualquer um que quer tirar a prova, tem como. Porque Deus não é bobo, não. Deus é o ser mais inteligente que existe no mundo, né? Ele é o todo sábio. E ele deixou provas de si, ele deixou em cada detalhe a respeito da palavra dele, a respeito das provas oculares. Ele pensou em cada coisinha, tem como a gente testar. Se a gente testar, a gente vai conseguir perceber. Agora a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto para isso, né? Então, é isso, tá, gente? Que a gente tem nesse capítulo, tá? Esse capítulo final, é isso aqui que a gente tem. Ele vai trazer umas reflexões finais que eu queria fazer para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou chamar vocês e vocês me respondem, tá bom? A primeira pergunta é: que avaliação você acha que os evangelhos receberiam, avaliando pela questão das histórias biográficas das testemunhas oculares ou baseadas em testemunhas oculares? Só para explicar aqui, existem evangelhos, por exemplo, a Raíssa está dizendo que vocês podem abrir as câmeras. Existem evangelhos que, como a gente falou na primeira aula, que eles foram baseados em testemunhas oculares, certo? Como Mateus. Mas existem evangelhos como Lucas, que foi baseado no primeiro evangelho que foi constituído, que foi em Marcos. Então, assim, o que você acha? Qual é a avaliação que você dá da fidedignidade do evangelho, que é baseado nessas histórias biográficas de testemunhas oculares ou baseado em testemunhas oculares? Ju, responde aí pra gente, por favor. Que Ju, eu? Ah, meu Deus, é verdade, tem duas Ju. Ju. Para mim, é irrefutável. Completamente irrefutável, assim. A avaliação que ele receberia, os evangelhos são irrefutáveis. Porque a testemunha ocular, quando é baseado, por exemplo, a gente vai ver depois no próximo capítulo, né? Que vai haver, por exemplo, um júri. E aí a testemunha ocular
quando encaixa com outras testemunhas, o depoimento é praticamente irrefutável. Não tem o que fazer. Vai ser vamos dizer, o veredito vai ser feito a partir das testemunhas oculares. Então, não tem como você contradizer o que testemunhas oculares falam. Então, a avaliação pelo evangelho é totalmente irrefutável. Eu estou sendo prolixa, mas é isso, é irrefutável. Sim. A segunda pergunta é: você acredita que os evangelhos podem ter uma agenda teológica e, ao mesmo tempo, manter a credibilidade no que relatam? Vladimir, responde aí para a gente. Bom, eu consigo responder essa pergunta porque eu já assisti um documentário sobre dados arqueológicos da historicidade de Cristo, até a questão do sudário, que não foi comentado aqui, mas comentaram várias coisas em questão disso aí e de outros fatos da Bíblia também, tá? Então, eu creio que eles podem manter a agenda teológica deles, sim, ao mesmo tempo manter a credibilidade, não só pelos, pelos artefatos arqueológicos que nós temos à nossa disposição, como também, como a Juliana própria falou, pelas testemunhas, pelos documentos registrados e por aí vai. Nós temos na verdade, uma infinidade de elementos que comprovam a historicidade de Cristo e, inclusive, não só de Cristo, mas o que aconteceu antes dele e um pouco depois dele. Entendeu? É isso. Perfeito. De que modo, então, e por qual motivo a explicação de Bloomberg, tá, que ele veio nos dando ao longo do capítulo, sobre as informações mais antigas sobre Jesus influencia a sua opinião sobre a confiabilidade dos evangelhos? Raíssa. Jacira, desculpa, gente. A galera que for ver esse vídeo depois, eu não sou capaz de responder, não sou capaz de opinar, porque eu tô aqui nesse comando aqui de gravação, respondendo o Instagram e resolvendo outras coisas. Então, eu peço desculpa por eu não estar respondendo, porque eu não tô prestando atenção, porque eu tô fazendo a gravação, tá? Dá um desconto aí. Tudo Ai. bem, tudo bem. Alguém quer salvar a Raíssa? Pô, Raíssa, ninguém quer te salvar? Alguém? Natália? Natália. Oi, boa noite. Oi. Então, acredito que essa terceira pergunta, ela meio que retoma tudo que foi dito, né, pelas outras pessoas em relação às perguntas anteriores, né? Porque assim são muitas informações na realidade, mas você vê que todas as informações apresentadas sobre a questão de data, né, de fato apontam para que de fato haja essa fidedignidade, né, e a gente realmente confie nos evangelhos, mesmo cada um tendo uma perspectiva, né, vai puxar para questões teológicas específicas, a questão das datas. Então, tudo isso vai realmente convergir para que haja, né, de fato, que a gente possa confiar, né, em tudo que está lá, né, dito, né, pelos evangelhos. Assim, eu dou uma enrolada aí, mas basicamente é isso. Legal, perfeito. É isso, gente. Então, a gente consegue perceber, né, a respeito dessas questões, não apenas por causa dos escritos lá, mas também por causa de questões históricas, né? Então, a gente consegue perceber que a gente não precisa ter medo, tá? Da galera aí quando fizer as perguntas para a gente, mas é óbvio que não é tão fácil assim. A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar ler, a gente vai precisar observar de forma mais detalhada cada coisa, mas existem provas, sim, a respeito da testemunha de Cristo, provas que testemunham sobre Cristo, sobre a fidedignidade dos documentos originais, certo? E tudo isso, se a gente observar bem, se a gente estudar bem, a gente consegue entender e não ter medo de estar dando a resposta para as pessoas, a razão da nossa fé. Tá bom? Então, é isso. A gente encerrou hoje o capítulo 1
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Se não, a gente Eu pode quero. encerrar. Ah, tá bom, pode fazer. Foi uma pergunta que eu botei no chat. Quando a gente diz filho do homem, o termo homem se refere a Deus ou aquela palavra filho do homem se refere também a Deus? Não entendi a pergunta. Eita, deixa eu elaborar então. Quando a gente fala filho do homem, apenas a palavra homem desse termo se refere a Deus ou todo o termo filho do homem se refere a Deus? Ah, sim, entendi. O termo todo, filho do homem, ele todo, porque é a expressão que é usada lá na profecia de Daniel, filho do homem. Na verdade, o Daniel, ele vai dizer assim, eu vi uma pessoa, digamos assim, ele disse, eu vi uma pessoa com a expressão como filho do homem, certo? Então, essa frase é que Jesus usa, mostrando que ele é o cumprimento dessa profecia, que Daniel estava falando dele. Deu para entender? E aí, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Para a próxima semana, qual vai ser? Vai ser o capítulo todo, dois? Vai ser dividido? Como é que vai ser? Vai ser dividido. A dinâmica vai ser assim. No próximo capítulo também vai ser dividido. Vai ser o mesmo professor que vai dar o capítulo todo, tá? Então, eu dei esse capítulo primeiro todo. O próximo professor, eu não sei quem vai ser, mas vai ser um outro professor já para dar o capítulo 2. Aí vai ser dividido em 2 semanas. A próxima vai ser a parte 1 e na outra vai ser a parte 2.